Olá, bem-vindos a mais um Papo de Previdência. Hoje vamos conversar sobre um documento muito importante para quem contribuiu sobre regimes de previdência diferentes, a Certidão de Tempo de Contribuição, a famosa CTC. Mas quando que ela deve ser emitida? Quais os cuidados que você deve ter ao requerer este documento? Vamos saber a partir de agora com o professor Josmar Cristelo. Está no ar Papo de Previdência, um bate-papo direto sobre tudo que envolve a Previdência Social. Eu sou Lissandra Pires, ao lado de Josmar Cristelo. Olá, Josmar. Fala um pouquinho sobre a CTC, mas antes, vamos conversar sobre esses dois regimes de previdência que nós temos aqui no Brasil. Olá, Lissandra, que prazer estar com você aqui hoje, mais um dia, mais um Papo de Previdência. Hoje, episódio número 5, estamos avançando, são vários episódios. E antes, Lissandra, de responder a sua pergunta, eu queria falar duas coisas. Temos novidades. Hoje é o 5º episódio e os episódios estão sendo publicados em todas as redes sociais. Está no Spotify, está no YouTube, está na Apple Podcast. Hoje, 5º episódio, dia 5 de setembro, toda sexta-feira ele está sendo publicado. E a novidade é que a partir da semana que vem, na terça-feira, eu estarei no YouTube. No YouTube para responder as dúvidas aqui da nossa audiência, todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Spotify, YouTube e na Apple Podcast. Então eu estarei lá, eu vou divulgar isso, vai ter o link lá no YouTube para responder as dúvidas. Que bacana, isso vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo e provavelmente das 7h30 às 8 horas. A depender das dúvidas, eu posso estender até às 8h30, mas a previsão é essa, né? Ficar ali junto com quem está nos acompanhando. Às vezes tem uma dúvida, tem uma pergunta, tem um questionamento, algo que não ficou esclarecido ou ficou claro, eu vou estar lá para responder essas dúvidas pontuais. E a outra coisa é que o assunto de hoje, Lissandra, é para muitas pessoas. Nós estamos falando para quase 70 milhões de pessoas que têm vínculo com a Previdência. Por quê? Trabalham. Se trabalham, estão amparados pela Previdência Social. E nosso papo de Previdência é para você, que trabalha, que tem um vínculo trabalhista e quer se inteirar sobre os seus direitos. E a sua pergunta foi sobre os regimes de previdência social que nós temos no Brasil. Bom, são dois, Alessandra, são dois regimes de previdência. E quais são? Nós temos de um lado o regime geral de previdência social e de outro lado nós temos o regime próprio de previdência social. Aquele trabalhador que trabalha na iniciativa privada, ele está vinculado ao regime geral, seja ele empregado, o contribuinte individual, a empregada doméstica, o segurado especial e facultativo. Todos eles estão amparados, contribuem para o regime geral e estão amparados por esse regime. Se você tem carteira assinada, obrigatoriamente você está no RGPS. Exatamente. Se você tem carteira assinada, você contribui de forma obrigatória para o RGPS. Agora, e esse RPPS? O que é isso? O que vem a ser esse regime próprio de previdência social? Esse regime ampara os trabalhadores que têm um vínculo com o município, com o Estado ou com a União. São servidores públicos. E esse ente federativo, Lissandra, ele instituiu o regime próprio. Então, nós estamos falando, por exemplo, quem é servidor público da União. Como nós somos servidores públicos federais, estamos amparados por um regime próprio de previdência, que foi instituído por uma lei específica. Qual foi a lei? É a Lei 8.112. Então, todo servidor público federal está amparado por esse regime próprio de previdência. Há também os servidores públicos estaduais. Nós temos 27 unidades da federação. E todas as unidades já instituíram o regime próprio de previdência social. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, todo servidor público efetivo do Espírito Santo está vinculado ao regime próprio de previdência, que é o IPA-JM. Então, quem é servidor, quem é professor efetivo, quem é policial civil, que trabalha aqui para o Estado, está vinculado a esse regime e, portanto, contribui para esse regime. Aí você pode perguntar assim, Josmar, e quem é servidor público municipal? Também está amparado pelo regime próprio? Eu vou te dizer, depende. Depende de quê? Depende se esse município instituiu o regime próprio. Por exemplo, aqui em Vitória, nós temos um regime próprio, que é o IPANV. É IPANV? Eu anotei isso em algum lugar, eu acho que é IPANV.
IPANV, isso, que é o regime de previdência do município de Vitória. Esses servidores estão amparados por esse regime próprio. Na Serra, que é outro município aqui da Grande Vitória, também tem regime próprio. Então, assim, o município que tem instituído regime próprio, aqueles servidores efetivos contribuem para esse regime. Se não tiver regime próprio... Se não tiver regime próprio, aí vai para o INSS, aí vai para o regime geral. Então, assim, no Brasil, nós temos mais de 5 mil municípios, Lissandra. São muitos municípios. São 5.500 municípios em todo o Brasil. Desses 5.500 municípios, 3.000 municípios não têm regime próprio. Ou seja, esses trabalhadores, esses servidores públicos, eles estão trabalhando por um município, às vezes fizeram concurso, ingressaram por meio de concurso público, só que esses trabalhadores vão estar vinculados a qual regime? Regime geral. Por outro lado, há em torno de 2.500 municípios, como Vitória, Serra, Vila Velha, que instituíram o regime próprio. E esses trabalhadores, esses servidores públicos, vão estar vinculados a esse regime próprio. Então, assim, quais são os dois grandes regimes? De um lado, regime geral, de outro lado, regime próprio. São os dois grandes regimes que amparam trabalhadores. Nós estamos falando de Seguridade Social. Então, Seguridade Social, a partir da Constituição de 88, ficou definido um tripé dessa Seguridade, que é composto por saúde, por previdência e por assistência social. A partir da Constituição de 88, a saúde passou a ser um direito de todos e o dever do Estado. Antes da Constituição de 88, somente quem estava vinculado ao INPS, você lembra do INPS? Era antes do INSS. Uhum. Somente quem estava contribuindo para o INPS é que tinha acesso à saúde. Depois da Constituição de 88, isso mudou. Então, a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. O tripé da Seguridade é a assistência social, que é prestado para quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Nós estamos falando de benefícios, por exemplo, o benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente, que é o INSS quem administra. E o tripé da Seguridade é a Previdência Social. Então, existe um amparo previdenciário para esses trabalhadores, seja trabalhador como servidor público, seja trabalhador na iniciativa privada. E os dois regimes é o RGPS e o RPPS. No caso dos servidores públicos, eles terão que solicitar uma CTC na hora de levar o tempo, quer seja para o INSS, quer seja para o regime próprio. Como é que funciona isso? O que é exatamente uma CTC? Bom, a CTC é a certidão de tempo de contribuição, é um documento. E é um documento emitido por qual órgão? Depende. Então, nosso papo de previdência, a gente vai justamente ingressar nesse aspecto. Aonde eu peço a CTC? Aí você pode me falar assim, Josmar, eu sou servidora pública e quero levar o meu tempo do INSS para o regime no qual eu estou vinculado. Eu posso fazer isso? Pode. Qual é o documento que você solicita? É a CTC. Aonde você pede? No caso, você sendo servidora pública e tendo tido contribuição para o INSS, esse pedido é feito aonde? INSS. Então, você vai pedir no INSS um documento chamado CTC para que seja definido, descrito quais são os períodos que você tem e que você quer para levar para outro órgão. Agora você pode me falar assim, mas Josmar, eu não sou mais servidora pública. Eu saí, mas eu fiquei um tempo lá como servidora pública e 10 anos trabalhando no serviço público. Eu posso levar o tempo do serviço público para o INSS? Também pode. Aonde você faz o pedido nesse caso? Aí depende. Se você for servidora pública municipal, é no órgão que mantém aquela previdência. Se for estadual ou se for município. Então você vai nesse regime, nesse instituto que mantém aquele regime de previdência, solicita a CTC para levar para outro órgão. Então veja que nós estamos falando de contagem recíproca de tempo de contribuição. O tempo de um regime, ele pode ser averbado em outro regime, ou vice-versa. Estamos falando, de um lado, RGPS, do outro, RPPS. Então, esses períodos, eles podem ser averbados. Um ponto importante, Lissandra, é que não podem ser períodos concomitantes. Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar o seguinte,
alguém que ingressou no serviço público em 2020. E aí trabalha para o município, por exemplo, o município de Vitória, que é onde nós estamos. E aí, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, ela trabalha numa empresa. Vamos colocar você como jornalista, trabalha como apresentadora de um jornal. Ao mesmo tempo, você trabalha durante o dia em um órgão público e à noite você apresenta um telejornal. É concomitante, é ao mesmo tempo. Então, esses períodos que são contribuição ao mesmo tempo não podem ser averbados. Então, eles têm que permanecer no respectivo órgão público. Você poderia averbar, por exemplo, o período anterior ao ingresso no serviço público. Aí você pode, aquele período. Você vai escolher, tá? Então, você quer 1 ano, 2 anos, todo o período. Você escolhe o que você quer e você vai, então, pedir e você vai ter que dizer o que você quer, porque é um erro muito comum, Lissandra, que às vezes a pessoa pensa que é só pedir. Ah, eu sou servidor público, eu vou lá e peço CTC. E não é assim. Existe um planejamento que tem que ser feito. Então, você tem que olhar o seu extrato de contribuições no órgão, por exemplo, no INSS, RGPS, e você vai dizer assim, ó, bom, eu tenho esse período, eu tenho aqui esse período, tenho esse. Eu quero levar tudo? Pode ser? Pode, desde que não seja concomitante. Aí você vai dizer que você quer levar todo o período anterior à posse no órgão público. Você leva. Ou você quer levar só 1 ano, 2 anos? Então é uma questão de planejamento. Você tem que dizer qual é o período daquele órgão que você quer levar para outro órgão. Esse ponto é muito importante. Esse documento ele deve ser solicitado só na hora da aposentadoria? Muitos pensam que sim, mas não necessariamente. Pode ser próximo que tiver para se aposentar, ou pode ser antes também. O ponto mais importante, Lissandra, é o planejamento. Muitos pensam, a gente tem várias pessoas que nos acompanham que são concurseiros, que estão fazendo concurso, querem ingressar no serviço público. E aí, quando ingressa no serviço público, muitos às vezes pensam que tem que já pedir de imediato CTC. E não é assim. Existe um planejamento, porque às vezes a pessoa pode aguardar um tempo e pedir quando for próximo à aposentadoria, pode pedir de imediato, não tem um tempo definido. O mais importante é deixar claro o que a pessoa quer. Então, como sugestão, em qualquer tipo de requerimento de CTC, é importante deixar claro o que a pessoa quer. Então, eu tirei aqui, eu fui no meu INSS, no aplicativo que todos os cidadãos têm acesso, e eu tirei o meu CNIS. O que é CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS, que todo cidadão tem acesso por meio do aplicativo Meu INSS, ele pode ver quais são os períodos que ele tem de contribuição. E aí, vai ter linhas lá, a linha número 1, a linha número 2, a 3, e às vezes a pessoa tem vários vínculos, várias linhas. Ela tem que pegar esse documento e analisar. Bom, eu estou aqui com o documento. Eu tenho o quê? Então, o CNIS é um retrato do que a instituição que administra o RGPS, ou seja, o INSS, é um retrato que tem lá de contribuição. Aí você pode me dizer assim, tem um período aqui ó, que tem a data de admissão, mas não tem a data de demissão, tem um erro. Como é que eu posso acertar isso? Então você tem que verificar. Então o seu CNIS tem aqui, ó, não tem data de demissão. Mas eu trabalhei, eu tenho aqui o documento, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho contra-cheque mês a mês, eu tenho o termo de rescisão contratual, eu tenho depósito de fundo de garantia, eu tenho documentos que comprovam a minha rescisão. Então eu preciso falar isso com a instituição. Ó, aqui não tem a minha demissão, mas eu tenho como comprovar. Isso é feito na instituição em que ele assinou o contrato, que ele trabalhou. Isso é feito, você diz, o acerto é feito no INSS. Porque, na verdade, o segurado, o trabalhador, ele não pode ser penalizado por uma omissão da empresa. Então, pense, a empresa, por algum motivo, não inseriu no sistema a demissão. Mas o trabalhador, ele tem como comprovar, com carteira de trabalho, contra-cheque, com termos de contrato de rescisão contratual. E ali, por meio de documentos, ele apresenta na instituição, ele comprova, portanto, aquela demissão, e a instituição ela vai reconhecer que houve o trabalho e vai inserir, portanto, a data de demissão. Então, isso já é um novo serviço, seria um acerto de dados cadastrais no INSS. Pois é, pode ser por esse caminho, que é um requerimento de acerto de dados cadastrais, ou pode ser também, quando a pessoa fizer o pedido de CTC
e verificar que tem algum vínculo que está, por exemplo, sem rescisão, ou é um vínculo extemporâneo, ou é um vínculo que está ausente, ela pode fazer um pedido de acerto. Então, às vezes, a pessoa faz um pedido e já verifica que naquele pedido tem algum acerto que pode ser feito. Então, nesse pedido, ela já pode reunir documentos para que aquele serviço seja executado. Mas se ela quiser, antes desse pedido específico, fazer um outro pedido de acerto de dados cadastrais, pode ser um caminho também. E como que a pessoa sabe o que é mais vantajoso, se é levar esse tempo de contribuição para o regime próprio ou para o regime geral? Aí é uma análise, é uma questão de planejamento. A pessoa tem que analisar o CNIS dela. O primeiro passo, Alessandra, é tirar o CNIS. Aonde o cidadão tira o CNIS? É no aplicativo Meu INSS. Na senha SouGov, ela pode entrar lá no Meu INSS e tirar esse CNIS. Primeiro passo. O segundo passo é imprimir. Então, é bom imprimir, porque em papel você consegue ver, você consegue anotar, você consegue tomar nota e imprime o CNIS. No CNIS vai ter linhas e cada linha é um período de contribuição. Pode ser um período de contribuição como empregado, um período como autônomo, um período como doméstico. Cada linha vão ser períodos de contribuição. E aí, cada caso é um caso, mas ela precisa, Alessandra, primeiro, visualizar o CNIS dela e fazer um planejamento. Qual é o período que ela quer? Em termos de valores, o que está o que houve de contribuição depois de julho de 94 vai interferir no cálculo. Por quê? Porque julho de 94 foi a data que começou o real. Então, em termos de valores, o que houve de contribuição nesse período vai entrar na média do valor do benefício dela. Aquilo que tiver antes de julho de 94 vai contar o tempo, mas não vai fazer diferença em termos de cálculo. Porque, em termos de cálculo, só a partir de julho de 94. E aí, o mais importante, Alessandra, é o pedido. Porque, muitas das vezes, o cidadão pensa que é só pedir a CTC, eu sou servidor público, eu vou lá no INSS e peço CTC. Não é só isso. CTC envolve planejamento. Começando pelo CNIS, é preciso ver o que tem no CNIS, você precisa imprimir o CNIS e verificar o que tem. E é preciso você dizer o que você quer. Você quer 1 ano? 2 anos? Você quer todo o período? Então faz isso. Uma sugestão que quem está nos ouvindo, que vai pedir alguma CTC, é fazer um requerimento assim: eu, Josmar, CPF tal, RG tal, residente domiciliado na rua tal, e-mail tal, telefone tal. Esses dados são importantes, porque às vezes a Previdência quer falar com você, quer mandar o e-mail, quer mandar um SMS, então se registra. Vem por meio desse pedido solicitar certidão de tempo de contribuição e requeiro os seguintes períodos. E ela tem que pontuar. Eu quero esse período e esse período, para eu levar para qual órgão? Para um órgão X. Então, esse requerimento é fundamental, Alessandra, da pessoa deixar claro o que ela quer. Porque não é só CTC. CTC envolve planejamento. Ela vai ter que dizer o que ela quer. Agora, é importante dizer, só é emitida a CTC para períodos anteriores ao ingresso no órgão público. Porque aquele período que está concomitante, ele tem que permanecer na instituição. Agora, digamos, a CTC, a pessoa coloca quais os períodos que ele está querendo levar, e esse documento, ele serve para um único pedido ou ela pode usar mais de uma vez? Bom, aí depende, porque existem situações que a Constituição permite acúmulo de cargo público. E quais são essas situações? São 2 cargos de professor, então ele pode ser professor efetivo em um município, professor efetivo em outro, a Constituição permite. Por exemplo, no nosso caso aqui, nossa região, Vitória e Serra, ela pode assumir os 2 cargos públicos. Outra hipótese, ela pode ter um cargo de professor e um cargo técnico. Ela pode acumular os 2 cargos públicos. E, por fim, a última hipótese são 2 cargos na área de saúde. Pode ser médico, pode ser enfermeiro. 2 cargos na área de saúde pode estar acumulando.
Aí você pode perguntar o seguinte: essa pessoa que acumula cargo público, ela quer levar um pouco para um órgão, um pouco para o outro. Pode fazer isso? Pode. Só que aí também ela tem que deixar claro isso por escrito. Ela tem que dizer assim, ó, eu quero esse período para a Prefeitura de Vitória, eu quero esse período para a Prefeitura da Serra, por exemplo. Então isso tem que ficar claro e o documento é único. Então a CTC ela vai ser emitida pelo órgão, né? Se for RGPS, é emitida pelo INSS. E aí é o único documento que ela pode levar para 2 órgãos. É o único. Só pode ser pedido uma vez. Só pode ser pedido uma vez. Agora, outra situação. Ela pediu a CTC e, por algum motivo, ela quer revisar. Pode fazer isso? Pode. Mas ela tem que devolver a certidão que foi emitida. O INSS precisa saber se houve algum tipo de utilização daquele tempo para algum fim, algum benefício, algo específico. E aí, se não foi usado aquele tempo em nenhum dos 2 órgãos, aquela CTC ela pode ser revista. E quando tem aquele asteriscozinho dizendo que é um vínculo extemporâneo, como que a gente entende isso? Pois é, você está falando então, Lissandra, do extrato do CNIS. No CNIS, que é aquele extrato de contribuições do INSS, é importante entender, né, o que vem a ser esse extrato. Então, eu comentei, né, que cada linha é um período de contribuição. Então, se tiver um vínculo trabalhista, por exemplo, vai ser uma linha dizendo ali o nome da empresa, a data de admissão e a data de rescisão. Ok. Pode ser que nesse CNIS haja um asterisco, como você disse. E esse asterisco indica que aquele vínculo está extemporâneo. Isso quer dizer o quê? Que a empresa ela informou aquele vínculo em um prazo depois que deveria ter sido informado. Por exemplo, você foi contratado em uma empresa agora em 2025. A empresa não informou isso para o INSS, não colocou você no sistema, só fez isso em 2026, só ano que vem, só vai fazer isso ano que vem. O fato de ter demorado a colocar esse dado no sistema, aquele vínculo fica uma marca. Qual é a marca? De extemporâneo. Os vínculos extemporâneos, eles precisam ser comprovados. E não é uma penalidade para o trabalhador. Não, é só um indicativo. Ó, aquele vínculo, ele foi informado depois do prazo que deveria ter sido informado. O segurado, por sua vez, ele pode não ter prejuízo dessa demora da empresa se ele comprovar aquele vínculo. Aí você pode me dizer assim, Josmar, então como é que faz para comprovar esse vínculo extemporâneo? Documentos. Então, se você vê lá no CNIS, no seu cadastro, um vínculo extemporâneo, você vai ter que juntar, você vai ter que reunir provas que aquele vínculo ele é verídico. Carteira de trabalho, o contrato de trabalho, o termo de rescisão contratual, contra-cheque mês a mês, comprovante de depósito de salário mês a mês, fundo de garantia. E são documentos que a pessoa pode reunir para dizer assim, o vínculo está extemporâneo, mas eu tenho documentos para comprovar. Ela vai anexar esses documentos e aí o INSS, então, com base em documentos, vai reconhecer aquele vínculo e vai confirmar. Está extemporâneo, mas ele foi comprovado. Agora, em outra situação, se a pessoa perceber que existem vínculos que não estão nesse extrato, como que ela deve É muito comum acontecer. Então, a pessoa foi lá, tirou no meu INSS o CNIS. Ela vê assim, esse CNIS está faltando um vínculo. Está faltando, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o empregador não informou para a Previdência. Pode acontecer? Pode. E aí você pode perguntar, tá, e aí como é que pode ser feito? O que vai ser feito para aquele vínculo estar no sistema? Bom, não é preciso que o empregador faça o pagamento das contribuições para que aquela contribuição seja reconhecida. São coisas diferentes. O trabalhador ele não vai ser penalizado por uma omissão do empregador. O empregado não é penalizado. E aí, se ele reunir documentos, então, por exemplo, está lá no CNIS ausência do documento. Do vínculo trabalhista. Aí ele vai reunir aqueles documentos que eu falei antes. Carteira de trabalho, contra-cheque mês a mês, o termo de rescisão contratual, ele vai reunir tudo isso e vai dizer assim, INSS, eu trabalhei, estão aqui os documentos, eu peço que esse período de tanto a tanto seja incluído no CNIS. Aí você vai me dizer assim, mas e as contribuições? Não, contra-cheque eu não tenho.
não tem como comprovar o salário, mas tem como comprovar o vínculo. O INSS, por sua vez, reconhece o vínculo e vai estipular um salário mínimo de contribuição, até que a contribuição seja comprovada. Eu posso solicitar uma CTC mesmo tendo essas brechas no extrato do CNIS? Sem dúvida. Mas aí, quando você pedir a CTC, você tem que ficar atento ao que está no seu CNIS para anexar junto ao seu pedido todos os documentos que são necessários para comprovar esse vínculo, aquele vínculo, uma ausência de vínculo trabalhista, enfim. Então, tudo isso pode ser feito no pedido de CTC. Se eu já usei parte do tempo no INSS e sobrou uma parte que você observou na sua certidão, eu posso pedir outra CTC ou eu posso usar esse tempo que sobrou para outro regime? Excelente pergunta. No caso, vamos imaginar, nós comentamos que CTC é um tipo de planejamento. Então, você tem que planejar a sua situação previdenciária. Aí, vamos imaginar que você contribuiu para o INSS por 10 anos. Vamos colocar aqui, de 2000 a 2010. 10 anos em um vínculo trabalhista e contribuiu para o INSS. Aí, em 2011, você ingressa no serviço público. Aonde? Pode ser município, pode ser estado, pode ser união. Algum ente federativo que tenha regime próprio. Ok. Aí, você, nesse regime próprio, fala assim, eu vou usar o tempo lá do INSS, só que eu não quero tudo. Eu quero só 5 anos, de 2000 a 2005. Pode? Pode. Aí você pede uma CTC para levar para esse outro órgão somente 5 anos. E aí ainda vão ficar no regime geral quanto tempo? 5 anos ainda. Além disso, vamos imaginar que você entrou no serviço público e concomitantemente exerceu outra atividade. E aí você contribuiu também para o regime geral. Nesse caso, os vínculos que são concomitantes não podem ser averbados, não podem constar em CTC. E aí, Lissandra, você pode, então, aposentar, nesse caso, pelo RPPS, cumprindo os requisitos e todos os critérios, e também no INSS. Então, você pode ter 2 aposentadorias, regime geral e no regime próprio. Josmar, rapidamente, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão solicitar uma CTC? Eu penso, Lissandra, que é não deixar claro o que a pessoa quer. Porque às vezes a pessoa pensa que é só pedir a CTC e não é. Ela tem que olhar o CNIS, ela tem que analisar, ela tem que ver linha por linha, ela tem que verificar se tem algum vínculo que está extemporâneo, que não tem rescisão, que está ausente e fazer uma varredura de tudo que consta no CNIS. E aí, feito isso, ela tem que fazer o pedido. Aquele requerimento que eu falei, aquele requerimento básico. Eu, Josmar, CPF tal, RG tal, residente domiciliado na rua tal, e-mail tal, telefone tal. Requeiro essa certidão de tempo de contribuição e esses tempos de contribuição. E ela pontua. Então, eu penso que o erro mais comum é não deixar claro o que a pessoa quer quando solicita a certidão de tempo de contribuição. Bom, esse assunto está rendendo, hein? Assim a gente chega a esse 5º episódio e esse assunto de CTC, ele vai continuar. Nós teremos mais um episódio porque temos muitas perguntas sobre o assunto. Josmar, suas considerações finais? Obrigado, Lissandra. É um prazer imenso estar com você, estar com toda a nossa audiência que vem nos acompanhando. Não deixe de registrar a sua dúvida, o seu comentário em todas as nossas plataformas. Estamos no YouTube, Spotify, na Apple e também teremos o canal no YouTube, onde teremos live para esclarecer dúvidas que aqui não foram esclarecidas. Muito obrigado, Lissandra. E assim chega ao fim mais um Papo de Previdência. E não perca, no próximo episódio, dúvidas dos ouvintes, dúvidas das pessoas sobre esse documento tão importante para quem vai solicitar a sua aposentadoria. Até breve. Você ouviu Papo de Previdência. Até a próxima.